Olá! Começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, ao vivo, também pelo Facebook, você acompanha a gente. O Facebook a gente sempre tem aquele momento de esquema, eu já adiantei um pouquinho a conversa de hoje, mas você acompanha a gente ao vivo pelo Facebook e aqui na Multirio. E se você que já acompanha pelo Facebook já sabe, nas postagens a gente espera e quer te ouvir, por ali a gente recebe as suas sugestões, os seus comentários, você nos envia as suas perguntas, tira suas dúvidas sobre o assunto. E se você está acompanhando o Hashtag Educa pela televisão, no conforto de uma tela maior, tem o WhatsApp, viu? A gente espera a sua participação. Hoje o assunto é super importante, porque é educação ambiental, né? De que maneira a educação ambiental entra na sua escola, professor? Como é que você lida com essa questão da sustentabilidade e de uma atitude sustentável também ambientalmente? Vamos aos números? Olha só, um dos desafios dos ambientalistas do mundo inteiro é combater a poluição plástica. De acordo com os dados da ONU, das Nações Unidas, são necessários 450 anos, ou seja, quase 5 séculos, para que uma garrafa de plástico, se decomponha integralmente. Os números são assustadores. 1 milhão de garrafas de plástico são compradas, repetindo, 1 milhão de garrafas de plástico são compradas a cada minuto no mundo. E de todo o lixo plástico produzido no planeta, cerca de 8 milhões de toneladas são descartadas nos mares, nos oceanos. É para a gente ficar bem preocupado com o que a gente anda fazendo com o planeta Terra. Com tanto consumo desenfreado e consequente produção de lixo, como ter uma atitude sustentável? É possível falar disso, da educação infantil até a universidade, e provocar uma transformação, né, de consciência, uma transformação de postura? Quem conversa com a gente sobre isso aqui no estúdio é o oceanógrafo, engenheiro costeiro e ambiental, professor da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, David Zi. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, David. E a diretora da Escola Municipal, Nair da Fonseca, professora Vânia Vilas Boas. Seja muito bem-vinda, Vânia, aqui ao Hashtag. Obrigada. E você, olha, já pode começar com a participação, mande para a gente suas perguntas, tire suas dúvidas. Zi, diante desse número gritante, né, de tanta produção de plástico e, consequentemente, consumo, né, porque a gente consome para poder ter esse descarte, nos oceanos, como é que a gente pode fazer uma avaliação de forma mais panorâmica, considerando os oceanos, mas também toda essa parte costeira nossa e ribeirinha, que também sofre com a ocupação desordenada, né? E aí o lixo faz parte desse aumento de população. Qual é o panorama que a gente pode traçar do país nesse momento? Olha, o Brasil hoje tem praticamente mais de 84% da sua população vivendo em grandes centros urbanos. Como tal, o consumo é muito grande. No centro urbano, o consumo é exacerbadamente elevado. Então, com esse consumo, nós precisamos de infraestrutura para atender aos resíduos que a gente produz. E um dos resíduos perigosos é exatamente essa longevidade dos plásticos. Então, nós temos que adotar posturas de tal forma que a gente possa minimizar ou, eventualmente, reutilizar esse material de tal forma que não se atinja os oceanos. Porque, ao chegar nos oceanos, no estado livre, ela permanece, como você bem falou, 450 anos. E durante esse processo, ele vai se fragmentando, ele vai se misturando. Um saco plástico dos oceanos, a tartaruga confunde com água viva, que é um alimento, e ela começa a comer e começa a efetivamente deteriorar toda essa cadeia alimentar que existe nos oceanos. Então nós somos os principais responsáveis por isso. Então nós temos que cada um no seu meio tentar recuperar isso. Nós, como cientistas, nós estamos tentando desenvolver mecanismos para minimizar a vida útil do plástico, que demora 450 anos. Então, já existe uma instituição no Japão que aproveitou, que descobriram que dentro de um aterro sanitário de plástico, começou a se criar micro-organismos que produziam uma enzima que acelerava o processo de deterioração do plástico. Olha.
E eles, através do processo de mutação, descobriram outras cepas, outras espécies, que a eficiência era maior ainda. Então, o cientista está procurando meios de reduzir a vida útil do plástico. Mas nós, mortais das cidades, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é exatamente, primeira coisa, procurar colocar no lugar certo, no lugar devido, de tal forma que possa haver possibilidade de fazer uma reciclagem ou um reaproveitamento desse material. Então, essa é a nossa participação. Eu acho que se cada um tiver esse tipo de cuidado, nós vamos ajudar muito o planeta. Foi interessante você falar isso. Uma vez eu estava mergulhando numa praia ali no litoral de Cabo Frio, né, Búzios, e eu vi uma cena que me machucou, assim, tocou profundamente, porque uma coisa, a gente acaba acostumando com aquilo que não devia, né? Você vai vendo a garrafa boiando ali na água, você vai banalizando. Mas nesse mergulho, na proximidade da pedra, eu achei um cardume brigando para comer fralda plástica. Então, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, descarte de fralda ou veio no lixo, na chuva do córrego, um lixo que não foi recolhido, ou, de repente, alguma mãe trocou o filho na beira da praia e, descartou na água. Ver aqueles peixes comendo a fralda plástico, plástico em si, sabe quando você pensa assim, o que a gente, ser humano, está fazendo com a natureza, né? Eu acho que a gente precisa ter a consciência daquilo. Olha só, tem um comentário aqui, viu, né, Vânia? Da escola, ó. Patrícia Pimenta, a equipe Nair da Fonseca está aqui orgulhosa com a participação da diretora Vânia. Essa equipe é maravilhosa. Que bom, olha só, Zia, somos uma cidade que levamos Rio no nome, né? Temos 2 baías significativas no nosso território, Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, várias lagoas, vários rios que cortam o ambiente urbano, mas também toda a nossa fronteira. Qual é a importância de todo esse sistema lagunar, dos mares, das cachoeiras, dos rios, para a cidade do Rio de Janeiro? O carioca tem que se conscientizar que nós moramos no local onde todos gostariam de passar as férias. É verdade. Exatamente. E a gente, como você bem falou, a gente às vezes banaliza isso. Então, não existe nenhum outro lugar do mundo, um Pão de Açúcar, uma Baía de Guanabara, as Ilhas Tijucas, as Ilhas das Cagarras, uma Lagoa Rodrigo de Freitas, duas baías importantíssimas, Sepetiba. E qual é a importância disso? É que esses locais, eles fornecem uma série de benefícios, de serviços ambientais. Uma baía fornece serviço de transporte, abrigo para embarcações, um porto natural, alimentos, turismo, lazer, esportes. E como é que existe um paradoxo hoje? No mesmo lugar que a gente quer tirar alimento, a gente joga esgoto. No mesmo lugar que a gente quer navegar, nós jogamos lixo. Então nós precisamos separar bem essas coisas. A cidade precisa realmente criar infraestrutura mínima, de tal forma que consiga manter esses serviços que a natureza fornece, e pelo dia a dia a gente banaliza e não percebe essa riqueza que uma baía da Guanabara dá para a gente, né? Uma baía de Sepetiba. Então são ecossistemas extremamente importantes para nosso lazer, para nossa qualidade de vida. E o orgulho de dizer que mora numa cidade onde todos gostariam de passar as férias. A gente tem aqui um comentário, olha, da professora, só um minutinho, vamos lá, a tela do celular. Comentário da professora Elizabeth Santos, essa consciência ecológica inicia-se com o currículo desenvolvido na educação infantil. A gente precisa, acho que de repente tem a experiência de como os alunos chegam na graduação, né, não só, de repente, os que trabalham com oceanografia, que querem fazer oceanografia, já tem esse viés, mas como que chega na graduação? Passou pela escola, né? Sim. E ao passar pela escola, a Vânia tem um papel fundamental nisso, porque você dirige uma escola que está na beira da Baía de Sepetiba. E você tem uma consciência ambiental, uma atitude, eu acho que é mais do que uma consciência, é uma atitude ambiental no sentido de fazer a sua escola conhecer aonde ela está e ao que ela pertence, né? Com certeza. Como é que é o trabalho, Vânia? A gente se envolve em vários projetos. Projetos que vêm da SME ou não, da CRE, e nós próprios, né, desenvolvemos vários. Nós temos na escola o cuidado de não usar, nós mesmos funcionários da escola não usamos mais
copos descartáveis, cada um tem a sua caneca, o seu copinho daquele plástico, né, mais resistente. Nós temos um projeto de reciclagem de óleo, para não voltar, né, um tipo de poluição. Nós temos projeto de... a gente envolve as crianças de uma forma com o Ecomuseu, com o Instituto Boto Cinza, com todos os ambientalistas, parceiros, né, que têm um movimento ambiental, às vezes até cultural, e a gente tenta fazer essa parceria e nos envolvemos em tudo. A limpeza da praia, de microlixo, a gente já faz, acho que desde 2011, 2012, e esse ano, agora em junho ainda, a gente pretende dar continuidade. E é complicado, é difícil, né? Porque as crianças são... A escola foi construída pelos pescadores, a grande maioria da clientela era de filhos de pescadores, e por causa da poluição, por causa da degradação ambiental, os pescadores tiveram que ir se moldando, buscando novas atividades, né? E, inclusive, a gente começou um projeto no ano passado de apresentar novas opções para os alunos, no projeto Adolescer. Nesse projeto, a gente apresenta várias outras profissões, bombeiro, psicólogo, fotógrafo, até o próprio Ecomuseu leva a história, né, da escola, de Sepetiba, do bairro, para a escola e tenta resgatar junto conosco esse desenvolvimento da cultura ambiental e da cultura mesmo do bairro, né? Para você que não conhece o Rio de Janeiro e está assistindo aqui na Multirio #, Sepetiba é um bairro super bucólico, era uma região tipicamente, né, de colônia de pescadores. O Zi estava lembrando aqui, como é que era a sua lembrança de Sepetiba, Zi? Areias Brancas. É um cenário assim que não faz muito tempo, e hoje, se a gente for para Sepetiba, a gente vê uma quantidade enorme de lodo, de resíduos industriais, tudo por falta de uma infraestrutura urbana e industrial mesmo, que deveria ser cultivado desde o início. E o trabalho que a professora Vânia faz é fundamental. Se a gente quiser mudar a postura política e comportamental da nação brasileira, começa exatamente no ensino fundamental, onde as pessoas têm que entender a questão de ética, né, de relacionamento, de comportamento e principalmente esses princípios básicos que hoje muita gente esqueceu e que é fundamental e que a gente perde muitas vidas, inclusive, por falta dessa consciência, né? Por exemplo, a questão do saneamento básico, a questão de recolhimento de lixo, são instrumentos fundamentais. E a gente acha que muitos desses investimentos são para a população mais abastada, não, é exatamente para a população mais carente, que fica mais exposta a esses impactos ambientais de rios, de canais, de lagoas e de baías poluídas. Foi importante você tocar nesse assunto, porque hoje Sepetiba sofre, inclusive, a Baía de Sepetiba sofre, inclusive, com o aumento da movimentação nas águas, ali o desenvolvimento todo da região portuária e tudo isso tem um impacto. De que maneira você faz com que isso chegue aos seus alunos? Por quê? Porque a escola ela não está solta num território, ela faz parte de um território e a escola é viva, né? Ela é feita de pessoas que moram naquele bairro. Como é que é esse trabalho com os outros professores, com os alunos, com as famílias dos alunos, de conscientização ambiental na escola? Reunião, como é que você faz? Bem, a gente participa de todos os projetos, como eu falei, né? E a gente traz para as crianças essa vontade de multiplicar, de levar para a própria família a questão de tentar reverter essa situação, não jogando lixo, não poluindo, limpando, como a gente faz com os projetos de limpeza, como a gente faz com a visita guiada com o Ecomuseu. As famílias aderem? Aderem. O óleo mesmo, a gente faz a reciclagem do óleo, eles trazem e a gente troca por material de limpeza para a própria escola. Olha.
E já tem bastante tempo que a gente faz. Você falou da limpeza da praia. A Vânia tem um projeto com um parceiro onde as crianças vão para a praia de Sepetiba fazer o recolhimento do microlixo, não é isso? Isto. Explica mais um pouquinho. Era o projeto, o Instituto Aqualung, que dava esse apoio para nós, e nós íamos pelo menos duas vezes por ano, junto com os alunos. A própria população se envolve, né? No momento que vê a gente se movimentando, quem está por perto também acaba se envolvendo. E a gente contabiliza microlixos, né? Ponta de cigarro, tampinha de garrafa, todo microlixo que pode voltar para o mar e causar, como você mesmo viu no seu mergulho, né? Aquela cena é marcante. Causar prejuízos para as tartarugas, que a gente já teve bastante tartaruga. Já teve, né? Para os botos, né? A gente também tem o boto cinza, que é o representante da Baía de Sepetiba, e para os peixes, né, em geral. Então, a gente faz essa limpeza de microlixo 2 vezes por ano. Além disso, o projeto do passeio com o Ecomuseu. Do passeio com o Ecomuseu, para eles conhecerem a parte cultural e a parte ambiental. E qual é o impacto do microlixo na fauna marinha? E na flora também, porque Exato, acho que de repente tem na flora. Olha só, falando da questão do plástico. O plástico, à medida que chega no mar, através do intemperismo, da radiação solar, do próprio movimento das águas, ele vai se fragmentando, se tornando microplástico. E esse microplástico, muitas vezes, ele entra na cadeia alimentar através da intoxicação, ou seja, o trato intestinal desses animais começa a ser obstruídos por conta desse plástico. Então, até pequenos camarões, pequenos animais começam a ter esse plástico junto. E a gente começa a consumir esse material, né? As pessoas não sabem, mas hoje em dia, a água da torneira de casa, por mais que a SEDAI faça o tratamento, nós podemos encontrar microplástico dentro dessa água, porque ela não é capaz ainda de tratar o plástico. E esse microplástico vem da onde? Vem da fragmentação desses garrafas PET maiores, de plástico em geral, mas também vem do glitter, vem da pasta dental, do creme esfoliante que usa microplástico. Então nós precisamos alertar a sociedade, dar conhecimento a ela, que ela tem que começar a fazer a sua parte, protestar no sentido de não consumir esse material. Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa Alguns países positiva. já proibiram até os esfoliantes com polímeros, né? Exatamente. Com as bolinhas plásticas. Hoje em dia, a Alerj, aqui no Rio de Janeiro, está começando a desenvolver uma lei, né? Se já não está aprovada uma lei, de proibição desse microplástico. Inclusive, eles estão dando um prazo para essas indústrias adaptarem e trocar o plástico por outro tipo de material. Então, eu estava comentando assim do exemplo da participação positiva da sociedade. Há um tempo atrás, todo mundo consumia muito atum. E os grandes barcos pesqueiros pescavam atum no mar com uma rede que matava também golfinhos, tartaruga, porque esses animais respiram. Então, depois de um certo tempo debaixo d'água, ele tem que subir. E atrás do atum vem o golfinho, vem né, os outros animais, e eram capturados juntos e mergulhados. E aí não conseguia respirar, morriam. Então, uma indústria percebeu essa demanda da sociedade, essa grita da sociedade, começou a desenvolver uma rede de pesca que tinha janelas de escape. E aí ela colocou na latinha que o atum que nós pescamos é livre dessa pesca agregada de golfinhos e que nós não matamos. E aí a sociedade começou a consumir esse produto. Então, nós, como consumidores, também temos que prestar atenção nisso. O que nós estamos consumindo e consumir de bons produtores, de produtores que fazem a sua parte mudando exatamente a matéria-prima. Muito interessante. Foi bom você tocar nesse assunto, porque um dos animais representativos ali dessa região da escola da professora Vânia, né, que é a Baía de Sepetiba, e também é da Baía de Guanabara, e não só representativo das duas baías, mas é representativo da cidade, porque está no brasão da cidade do Rio de Janeiro, é o boto cinza, né? E a gente está com problemas em relação à sobrevivência dos botos, Graves, né? Graves. Mais de 300 botos já foram mortos, né? Eles estão já em processo de extinção. Inclusive, no domingo agora, a gente fez um grande movimento em Sepetiba para chamar a atenção das autoridades, né? Porque a gente está sempre fazendo, mas nunca é o suficiente.
Infelizmente, a chuva não ajudou muito, foi transferido para o dia 8 de julho. E a escola participa? Com certeza. A gente tem que mostrar para as crianças, né, o que eles não devem fazer para aumentar a degradação e o que eles podem fazer para reduzir esse impacto tão grande no ambiente que eles vivem. O boto cinza, ele está no topo da cadeia alimentar. Quem está acima do boto cinza? Nós. Nós vamos ser o próximo da fila. Sim. O boto já está indicando que ele não está conseguindo aguentar mais. Que sinais mais nós precisamos ter para entender que isso está chegando perto da nossa casa, está chegando perto da gente? Se é que muita gente não sabe que a maioria das doenças, né, das crianças, dessas comunidades, são doenças de veiculação hídrica, ou seja, doença causada pela água suja. E quantas dessas crianças morrem e a gente não sabe? Ah, não, ela morreu por causa de uma diarreia. Mas quem causou a diarreia? Ela morreu por causa de uma hepatite. Mas quem causou a hepatite? Agora, isso eu estou falando de criança. E a quantidade de horas que um chefe de família deixa de trabalhar porque ficou doente em casa. E o recurso que o Estado e o município têm que despender em saúde, né? Toda hora nós ouvimos falar, não, olha, a saúde gasta um recurso imenso. Mas a gente tem aquela cultura de tratar da consequência e não da causa. E tratar da causa, para não acontecer a doença, é muito mais barato a gente não deixar o ser humano ficar doente do que curar a doença do rapaz. O preventivo é mais importante. Então, é preciso que haja mais investimento em saneamento básico, em coleta de lixo, universalizar isso tudo, de tal forma que a gente não precise curar a doença, e sim prevenir a doença. A escola faz um trabalho Você estava explicando que nem todos os alunos mais agora têm famílias vindas de pescadores, mas vocês ainda têm um diálogo com os pescadores da região? Com certeza, com Como certeza. é que é? Aí a gente tem ex-alunos, né? São voluntários, eles também vão conversar, vão fazer palestras. Todas as reuniões de pais, nós temos o hábito de entrar nas reuniões de pais. Então, a gente tem uma conversa assim, informal e a gente fica sabendo de muita coisa através deles mesmos, né? Porque eles agora são os pais dos alunos, mas também já foram alunos, né? Tem muitos funcionários que já foram alunos e o ambiente todo respira aquela situação ali, né? A escola inteira, a grande maioria nasceu lá. E então, é o tempo todo tentando falar e mostrar o que está certo e o que a gente pode fazer para tentar evitar o errado, né? A gente tem aqui, olha, os comentários da Amanda Oliveira. Orgulho de você, Vânia Vilas Boas, tão empenhada em ver o bairro progredindo. É isso, a gente mora, né, onde a gente tem que cuidar da onde a gente mora. O comentário da Carla Leal Marques, quanto orgulho. Lindalva Leal também, parabéns, professora Vânia, pelo belíssimo trabalho de recuperação das águas da Baía de Sepetiba. Agora, a escola tem um papel fundamental, e aí eu queria recorrer a esse conceito aqui, que eu acho que ele é importante. Olha, a educação ambiental se caracteriza por incorporar as dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais, ecológicas e éticas. Dá para trabalhar todas essas instâncias na escola? Ainda que seja a escola da educação infantil, de ensino básico, dá para trabalhar, professora? Com certeza, e tem que dar, cada vez mais, né? Não sou só eu e a minha escola que faz isso, né? Todas elas fazem, né? A gente trabalha numa rede muito grande, na Prefeitura do Rio de Janeiro, mas somos muito comprometidos e acreditamos que só através da educação que a gente vai conseguir fazer todo esse movimento que precisa ser feito, né? É um trabalho de enxugar gelo, é um trabalho de formiguinha, mas é assim. Se não for desse jeito, a gente não vai conseguir mudar nada. Zia? Sem dúvida nenhuma. Os grandes problemas da nossa nação, do Brasil, começam a ser resolvidos através da escola do ensino fundamental. Nós precisamos resgatar toda essa questão de ética, de honra, de honestidade, de lealdade, né? Responsabilidade. De relacionamento entre as pessoas, entendeu? Eu acho que isso que o país precisa. Hoje o país precisa de credibilidade. E a credibilidade começa com a educação das crianças, de tal forma que amanhã seja um hábito a coisa certa, né? E não uma exceção a coisa certa.
Hoje nós estamos passando um processo muito sério de transformação, o país está passando, e eu acho que o emblema ambiental, o meio ambiente, é um grande instrumento, é um grande emblema da gente começar a trabalhar isso. A nossa ética não vai ser apenas uma ética antropocêntrica, entre a relação do homem com o homem, mas uma ética ecocêntrica, né? Nós temos que começar a pensar por que nós já somos 7 bilhões e meio de habitantes nesse planeta e por que, tendo em vista essa quantidade de pessoas, muitos animais estão desaparecendo. É justo que os animais desapareçam e nós fiquemos só nós aqui nesse planeta? É preciso que a gente entenda que a gente sozinho não é nada, a gente precisa dessa teia de vida para que a gente possa sobreviver com qualidade de vida. Então, o homem tem que entender que a preservação de recursos naturais é uma questão não de sobrevivência da natureza, é sobrevivência de si mesmo. Nossa, entendeu? né? E através dessa educação, através dessa prática do dia a dia, que começa com o jovem, com a criança, é que ele no futuro, quando adulto, ele vai entender que muitos dos gestos deles podem provocar impactos muito negativos. E alguns outros gestos podem provocar uma sucessão de impactos positivos. E isso a gente começa a aprender através desses conceitos básicos do ensino fundamental. A gente estava conversando aqui antes e né, ali no esquenta do Facebook, vocês falaram uma coisa muito importante que tem a ver com a pergunta que eu vou fazer agora. Com tanta informação, porque informação a gente tem, né? A gente tem aí todos os veículos de comunicação, de alguma maneira falam sobre isso, os jornais, os programas de entrevista, né? Com tanta informação divulgada nos meios de comunicação, na internet. A internet a gente entra ali, enfim, tem acesso à informação de todos os países. Se quiser, né? Campanhas, porque campanhas são feitas e debates nas escolas. O que falta para a gente, para nós brasileiros de uma maneira geral, para mudarmos de postura e sermos responsáveis ambientalmente? Do ponto de vista de quem está na escola com as primeiras gerações, o que está faltando, Vânia? Eu acho que falta a outra ponta, né? Como a gente estava falando do triângulo, né? Nós ensinamos o nosso aluno a não jogar o lixo no chão. Ele sabe disso. Dentro da escola ele não faz isso. Mas no momento que você sai com ele da escola, ou por um passeio da escola, ou com a própria família, ele fica sem ter aonde jogar o lixo que ele na escola é ensinado a jogar na lixeira. E nas ruas muitas vezes não tem esse apoio. Então falta, todo mundo está falando a mesma língua, né? Todo mundo em prol do mesmo fim. Mas aí, de repente, a gente não pode... Várias pessoas falam assim, eu carrego o meu lixinho até chegar em casa e tal, não sei o quê. A gente precisa da infraestrutura. Mas a gente não está precisando desenvolver um hábito, não, Zia? Tomar, assim, a consciência mesmo de que a natureza não é algo que é público. E aí, eu acho, às vezes, que a gente tem a sensação de que o público é de ninguém. Né? Ninguém toma conta, né? O público é de todo mundo e aí, porque é de todo mundo, ninguém toma conta. Essa cultura, Você não acha que também passa um pouquinho por aí da falta mesmo de conscientização de que a gente faz parte daquilo, tem que cuidar? Sem dúvida nenhuma. Você falou muito bem, hábito. Como é que a gente cria o hábito? O hábito, fazendo uma representação gráfica, é como se fosse a área de um triângulo, que tem 3 lados. Um lado é o conhecimento, que a professora Vânia falou, e que é muito importante. Um outro lado é a instrumentalização, como a própria professora Vânia falou, não adianta, todo mundo sabe que não pode jogar lixo no chão, mas se não tiver um instrumento que seja a lixeira, você não consegue manter o hábito. E o terceiro lado dessa área, desse triângulo, né, é exatamente o benefício. Nós temos que saber a valorizar o benefício que se obtém através do hábito. Então, existe um benefício, digamos assim, que é imposto, que é exatamente a multa. Então, se você multa, se eu não fizer isso, eu tenho um benefício. Mas nós temos que também colocar o benefício do mérito, entendeu? Fazer a pessoa perceber que ele ganha com isso, não toda a sociedade como um todo, mas também ele tem um benefício direto. Então, você imagina só, se faltar um desses lados do triângulo, a área é 0. Porque se um lado for 0, o que acontece? Nós não temos área nenhuma. E quanto mais a gente aumentar esses lados, maior fica o hábito. Então, conhecimento, nós já temos um lado muito bom, né? Todo mundo sabe, todo mundo tem noção disso aí. Então, conhecimento. Instrumentalização, aí nós dependemos do quê? Do governo, dos nossos governantes, para dar instrumentos de
atacado em grande escala. E nós precisamos agora também começar a desenvolver o benefício que cada um vai ter com isso. Gente, muito obrigada. Infelizmente, o programa está acabando. A gente ficou com um gostinho de quero mais, mas eu te aguardo, viu? Até o próximo programa. Tchau!